Olá, pessoal. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan com o curso técnico em mecatrônica e estamos hoje com manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan e vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades.
Alô, alô, sem mais demoras aí, estamos aí com manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Você que vai trabalhar aí como eletrotécnico, né? Certo? Como técnico em manutenção na parte de mecatrônica, a manutenção de máquinas e equipamentos industriais é essencial para garantir o bom funcionamento, né? Através de ações preventivas, corretivas, a produtividade e a segurança são otimizadas, elevando ao máximo a parte da eficiência, evitando falhas e interrupções na nossa produção industrial. No caso aqui da parte de manutenção elétrica industrial, manutenção elétrica, mecânica, né, mecatrônica industrial. Nós temos aqui exemplos aqui na indústria mesmo, por exemplo, de motores aqui, ó, que tem a parte da grade aqui em amarelo para proteção. Temos aí toda a parte industrial para acionamento. Aqui no caso temos um profissional altamente capacitado e habilitado para realizar a manutenção, onde ele está realizando a manutenção com os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, como as luvas de proteção. Tá vendo lá que ele está utilizando luva? Além disso, ele está utilizando um instrumento de medição aí, né? Que no caso é o multímetro digital, para realizar essa medição. Os outros profissionais estão realizando manutenção mecânica, utilizando capacete, óculos, viseira, protetor auricular, estão utilizando uniforme, botas sem biqueira de aço para não levar o choque. Já pensou levar um choque com a bota com a biqueira de aço? Imagina o jeito que vai ficar seu pé, hein? Pensa. Então não pode usar biqueira de aço não, pessoal. Certo? Beleza? Você que vai trabalhar na parte elétrica, mecatrônica, automação industrial, nada de bota com biqueira de aço, viu? Certinho? E aí, no caso aqui da parte da manutenção, veja que um quadro geral de distribuição ele tem que seguir a norma técnica atual. Não é o professor Alan que está falando isso, não. Se você entrou lá na internet, usa a internet aí no celular, entra aí no celular aí, ó. Digita no Google aí, ó. NBR 5410. NBR 5410 diz o seguinte, ó. O fio neutro é o azul lá, ó. Tá vendo? Então você, quando vai realizar a manutenção elétrica, você já verifica, olha, esse aqui é o fio azul, ó. E já sei que é o neutro. Temos também aí o verde ou verde e amarelo, que é a identificação aí do condutor terra, certo? Utilizado para proteção elétrica contra possíveis choques elétricos, ok? Certinho? E além disso, você tem um instrumento de medição, multímetro digital, analógico, tem alicate e perímetro para estar realizando a verificação desses condutores. Porque seguro morreu de velho, né? Então, nesse caso, você, além dessas cores aí que você está verificando, o que você vai fazer? Você tem que fazer o teste também para não ter uma surpresa. Siga as 5 regras de ouro, vai dar tudo certo. Beleza? Se você não seguir, você, professor Alain era loirinho, olha claro, olha o jeito que eu tô. Então tem que seguir aí, né? As 5 regras de ouro para não ter nenhum problema com choque elétrico. Certinho? Então, pessoal, aqui é brincadeira para vocês, né? Descontrair. Nessa parte de manutenção elétrica aí, além de você seguir as regras de ouro, você tem que tomar cuidado que esse equipamento é pesado. Se você vacilar, o equipamento cai no seu pé e machuca, entendeu? Então, olha aí, ó, tem eixo, tem engrenagem, tem rolamentos. Desculpa, aí na parte da indústria, você pensa que
nas escolas, pessoal, vocês aprendem o básico, que são equipamentos de menos potência, entendeu? Então, você pensa que, igual, o professor Alan, primeira vez, ó, eu fiz curso técnico eletrotécnico, e aí eu peguei, fiz o curso tal, de Senai e tal, são os equipamentos menores, né, para didática e tal. Quando eu cheguei na indústria, eu tomei um susto, porque, por exemplo, tinha um contator lá que era para 250 amperes. Parecia aquele do Lego. O cara falou, dá manutenção aí, ó. Bota esse contator e pronto. Lascou. Então, nesse caso aí, os equipamentos da indústria é pesado, é grande, tem que tomar cuidado. Porque se um rolamento, um eixo desse aí cair no seu pé, tá enrolado. Certo? E ainda falando dessa parte de manutenção de máquinas e equipamentos, nós utilizamos hoje em dia equipamentos de alta tecnologia, que auxilia aí os profissionais aí, né, nessa parte da manutenção. Vamos ao exemplo. Por exemplo, em parte elétrica, você imagina que tem um quadro geral de distribuição elétrica que comanda a fábrica. E aí você quer verificar se está tendo algum mau contato na fiação, tal, aquecimento. Aí nós utilizamos, estou demonstrando aí no slide, certo? Nessa parte aí, você vai ver no slide, o professor Alan está demonstrando aí, ó, um equipamento que ele utilizou para estar verificando a temperatura num quadro geral de distribuição. Que eu dava manutenção num fast food aqui em Goiânia, aqui em Goiás, certo? E aí a gente tinha que fazer esses testes. Aí eu passei o instrumento de medição de temperatura, esse daí, ó, certo? No quadro geral de distribuição lá da loja, e mostrou esse ponto quente, entendeu? Aí o ponto quente significa o quê? Aí eu peguei, desliguei o quadro geral de distribuição, aí o fio estava solto. Aí como ele estava solto, estava dando mau contato. Aí eu reapertei, né, a conexão lá e ficou tudo certinho, ok? Então temos esse instrumento de medição aí, ó, que verifica a temperatura, que é um ponto quente. Aí é uma parte de tecnologia. Você imagina que hoje também nós temos os motores elétricos aí, sensores que medem a vibração, a temperatura, né? O alinhamento do próprio motor elétrico industrial. E não se pode falar na parte de manutenção, não pode esquecer, né? Você vai falar da parte de manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Você não pode esquecer de falar da manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Por exemplo, corretiva, linha de produção está em funcionamento, queimou o motor. Queimou o motor, você tem que ir lá, realizar a parada, certo? Realizou a parada, desligou os equipamentos, seguiu as 5 regras de ouro e vai trocar esse motor, ok? Volta lá na oficina, por exemplo, tem um motor igualzinho, com o pessoal da preventiva. O que o pessoal da preventiva fez? Pegou e realizou a manutenção em motores elétricos industriais, certo? E fez o seguinte, pegou e deixou disponível para o pessoal da corretiva. Vamos dizer que você foi na oficina, não tinha esse motor, você foi no almoxarifado, o almoxarifado tinha um motor, ok? Essa parte de manutenção preventiva, então você faz uma prevenção para evitar aí a quebra repentina do equipamento. No seu caso, vamos dizer que você vai viajar e você tem um carro, ok? Não, professor, não tem carro, tem moto, certo? Então é o seguinte, não tem carro, não tem moto, eu tenho bicicleta, que seja. O que você vai ter que fazer? Você pega e verifica aí, por exemplo, a pressão aí dos pneus, porque você vai viajar de pneu vazio? Não vai, entendeu? Nessa parte também da manutenção preventiva, você tem que verificar se o óleo do carro ou da moto está tudo ok,
certo? Verificar o fluido de freio, porque senão você vai pisar no freio, o carro não vai frear, né? A moto também não vai frear. Além disso, você tem que verificar os faróis, né? E verificar, no caso do carro, você tem que verificar aí a pressão do pneu do step e verificar se o step tá ok, né? Porque você pensa, você vai viajar, furou o pneu. Aí, para trocar o pneu, você tem que verificar se o step está tudo ok. Já pensou se furou o pneu e o step está vazio? Isso é a manutenção preventiva. E a preditiva, professor? A preditiva é o seguinte: imagine que você está lá na indústria e tem motores, motorredutor, máquinas e equipamentos de acionamento industrial que tem uma temperatura admissível, por exemplo, 150 graus. No período do almoço, né, a gente coloca determinados profissionais para pegar o sensor de temperatura e fazer essa medição. No seu caso, o que você faz? Você vai ao médico. Quando você vai ao médico, o médico verifica a sua temperatura, verifica a sua pressão, vê se tá fazendo diversas medições para falar para você, olha, você precisa ir para academia, porque a sua pressão está muito alta, sua alimentação está errada. Então, essas medições vão indicar, o médico vai fazer uma indicação para o cliente dele, ok? Então tá aí, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, e a união desses poderes da manutenção aí nós temos aí que nós chamamos, certo, de engenharia da manutenção. E aí trabalhamos também com TCM, TPM, que aí é um controle total da manutenção, ok? E aqui o professor Alan vai passar um vídeo para vocês demonstrando essas manutenções. Conheça os 3 principais tipos de manutenção. Princípio. Vem aí o 10 do 10, Festival Lojas Oficiais Shopee. Aproveite ofertas exclusivas na Shopee. Olá, hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso: consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem, ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo.
A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Gostou dessa jornada pelo universo da manutenção? Então aqui, professor Alan passou parte aí da manutenção para vocês aí, né? Tanto falando da preventiva, da preditiva, da corretiva, né? Para máquinas e acionamentos aí industriais. Nesse caso agora, vamos passar aqui um vídeo de alta tecnologia envolvendo a parte de realidade aumentada. Eu acho que é disso que o mundo precisa. Todo mundo mais perto, sem medo das diferenças. Tipo esse peixe e essa jarra d'água. Chega de se preocupar com água com gosto de geladeira. Abrir uma Brastemp é a... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. Então aqui o professor Alan passou parte aqui da
realidade aumentada para vocês, né? E temos aqui, ó, a importância da manutenção preventiva aí, né? Que falamos que eleva a vida útil, né? E prolonga, né? Os equipamentos de acionamentos industriais, reduzindo o desgaste e as falhas. Por exemplo, embaladora, injetora, sopradora, inkjet, fotocélula, né? Sistemas de acionamento com robótica avançada. Tudo temos que trabalhar aí com essa parte da manutenção preventiva, verificando, no caso dos mecânicos, eles verificam as engrenagens, verificam o acionamento dos rolamentos, o acionamento dos redutores, né? Nessa parte da fixação e vibração das máquinas e equipamentos. Seguindo essa parte da importância da manutenção preventiva, direto da indústria, nós podemos falar aí que temos uma redução dos custos, que evita as manutenções corretivas emergenciais, que é o famoso, né? Quebrou, você tem que trocar. Queimou o motor, você tem que ir lá pegar e realizar a troca. E tem um detalhe, que essas manutenções corretivas geram um grande problema devido, por exemplo, quebrou um sensor, pessoal. Às vezes você não tem sensor disponível nem na oficina e nem no almoxarifado. E esse sensor não é aqui da cidade. Às vezes o sensor vem de outra cidade, de outro estado, por exemplo. Tem vários sensores que vêm de São Paulo e as distribuidoras, elas realizam a compra de sensor de outro país, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Compra esse sensor, chega em São Paulo, depois de São Paulo encaminha aí para o estado, cidade aí que vai realizar a manutenção do equipamento, certo? Então tem que evitar ao máximo a manutenção corretiva. Sei que é difícil, mas tem que evitar ao máximo. Que são bem mais caras, certo? E podem gerar paradas de produção. Pra você ter ideia, tem máquinas e equipamentos que trabalham com 120 peças por minuto. Imagina 120 produtos aí sendo desperdiçados em 1 minuto. E cada produto equivale a R$ 1,50. Significa que seria um prejuízo bastante elevado. Ok? Por isso que, na hora da parada da máquina, a operadora, o que ela faz? Ela pega lá, ó, anota, ó, parada elétrica, parada mecânica, parada de automação. Por quê? No final do mês, faz o levantamento quanto tempo teve de parada elétrica, mecânica, de automação, certo? Por quê? Para ter aí um levantamento de dados referentes a essas paradas, entendeu? Se você levar em consideração a manutenção preventiva, além dela aumentar a vida útil das máquinas e equipamentos de acionamento industrial, de reduzir os custos da manutenção, nós temos uma melhoria na parte da segurança. Porque podemos falar que previne acidentes, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro para os operadores ali que estão naquelas máquinas e equipamentos. Porque às vezes pode acontecer de ter uma quebra repentina aí da máquina e pode causar até um acidente, ok? Por isso que no sábado ou domingo, pessoal, na indústria, as pessoas são escaladas para manutenção preventiva. O que eles têm que fazer? Tem que fazer limpeza, reaperto de parafuso, verificação de folga na engrenagem, verificação dos rolamentos, verificação do moto redutor, verificação da fotocélula, verificação do mordente, entendeu?
verificação dos produtos químicos se estão locados em locais determinados, para evitar, né, um acidente ou então uma manutenção corretiva. Para isso, o que a gente faz? Na indústria, praticamente falando para vocês, né, quando eu trabalhava lá na indústria, nós tínhamos um planejamento e programação da manutenção. A maioria das empresas trabalham com TPM, TCM, MMC, vários tipos aí, né, de planos para tentar melhorar a manutenção industrial, ok? Tudo visando evitar a parada repentina da máquina, pessoal. Você imagina que o pessoal da indústria, certo? Auxiliar de produção, os técnicos na parte elétrica, mecânica, automação e assim sucessivamente, o técnico de segurança, todos trabalham aí em prol de uma parte que chamam de meta. Então você pensa que a indústria tem que bater a meta. Pessoal de segurança, técnico de segurança, eles têm que bater a meta que é referente aos funcionários que estão trabalhando para não ter acidente. Aí o que ele faz? Não, todos os funcionários têm que utilizar sem exceção, senão serão penalizados, os EPI, que é os equipamentos de proteção individual. E está utilizando também equipamento de proteção coletiva. Na indústria, pessoal, as pessoas não gostam do pessoal da segurança. Por quê? Porque o pessoal da segurança sai cobrando todo mundo, sem exceção. O pessoal tem que utilizar equipamento de proteção individual para evitar o quê? Acidente. Tem determinadas empresas, para você ter ideia, igual a que eu trabalhava lá, coloca uma placa lá na frente lá da empresa, né, com orgulho, dizendo que, olha, nós estamos aí há tantos dias sem ter acidente, certo? E tem determinadas empresas que ainda fazem o seguinte, ó, se a gente atingir 1000 dias sem acidente, vai ter um churrasco aí, né, para todo mundo aí. Beleza? Nesse planejamento e programação da manutenção de acionamentos de dispositivos industriais, devemos fazer aí a análise das necessidades. Ou seja, através de uma entrevista aí com os profissionais que realizam a manutenção, você identifica as necessidades da manutenção preventiva, corretiva, preditiva, que envolve a engenharia da manutenção de cada equipamento, pessoal, levando em conta a função e o histórico daquela máquina. Tem determinadas empresas que têm uma ficha ali na lateral da máquina, dizendo, olha, essa máquina teve parada elétrica, teve parada mecânica, né? Tem que fazer a verificação lá da lubrificação, ok? O compressor vira e mexe, queima, por quê? Porque o pessoal não colocou e verificou o óleo do compressor. O compressor precisa de óleo. Aí tem o nível do óleo, ok? Direto tem máquina e equipamento que não funciona corretamente e vai até quebrar, que é o quê? Fazer a lubrificação do rolamento. Tem uma parte lá da máquina, equipamento, do motor lá, que é colocado lá, que a gente chama mancal. Aí o mancal, ele vai ali, né, o eixo com o rolamento, e ele tem um ponto de lubrificação. Você pensa, o profissional tem que ir lá e realizar essa lubrificação. Depois que fez a análise dessas necessidades, tem que fazer uma elaboração do plano que a gente fala. O que é isso? Você tem que definir as atividades de manutenção, os períodos que vai fazer a manutenção naquele maquinário, recursos necessários e responsáveis. Então, por exemplo, você imagina que lá onde eu trabalhava era assim, ó. Ó, vai ficar escalado para preventiva, né? Tal pessoas, né? Um grupo lá.
E nessa manutenção que seria realizada, tem que fazer verificação da lubrificação, limpeza, reaperto de parafuso, verificar rolamento, verificar a temperatura dos redutores, verificar aí a parte de limpa contato na parte de elétrica, que é um spray altamente volátil, que você faz a limpeza e ainda, né, bate esse spray que ele limpa, né, certo? Ele tira, desengripa, você tira o ferrugem, limpa e ele pega e evapora. A gente chama limpa contato elétrico, ok? E aí nós temos aí a parte de programação, que envolve aí agendar as tarefas, né, de manutenção, considerando as paradas programadas e a disponibilidade de recursos. Uma parada programada, você imagina que tem a linha de produção, e aí, às vezes, a gente tem que trocar uns rolamentos. E aí, o que a gente faz? A gente fala, ó, vocês vão parar, essa linha de produção vai parar 30 minutos mais cedo. Então, por exemplo, para 30 minutos mais cedo, aí a gente já começa a manutenção. O pessoal, a equipe vai todo dia lá para realizar essa manutenção. Depois que você fez a análise da necessidade, elaboração do plano, programação, você tem que fazer o monitoramento e o acompanhamento, que é acompanhar a execução do plano, verificando se as atividades estão sendo realmente realizadas conforme foi previsto aí no seu planejamento e programação da manutenção. Ou seja, você pode montar um calendário durante a semana, fazendo uma verificação geral da sua máquina e equipamento. Parte elétrica. Primeira manutenção que a gente faz. A gente verifica se o cabeamento está tudo ok, se não tem fio desencapado, torcido, né? Com problema. Depois, o que você faz? Um pincel, né? Tudo desligado. Um pincel, né? Certo? Você pega e faz a limpeza, né? Com pano seco. Você faz a limpeza do quadro geral lá. Depois você vai pegar a chave de fenda ou Phillips, vai fazer o reaperto dos parafusos, ok? Certo? Verificando aí, né? Todo o quadro geral disponível. Depois, o que você faz? Você pode ir, por exemplo, para a embaladora. De embaladora, você faz uma limpeza geral e verifica lá as correias, os roletes, os rolamentos, os bancais, faz a lubrificação total, certo? Dessa máquina e equipamento. Realiza teste de continuidade, vê se está tudo certinho. Depois, o que você faz? Você pega com o pessoal da preditiva que fizer diversas medições durante a semana. Presente temperatura. Falar, aquele redutor ali, ó, bateu uma temperatura de 250 graus. Com certeza, na hora que abrir o redutor, as engrenagens já estão tudo moídas. Aí é melhor você realizar a manutenção no final de semana do que durante a semana das máquinas estar rodando, né? Ok? Por isso que é interessante na indústria ter a manutenção corretiva, preventiva, preditiva. E essa parte aí que eu estou falando para vocês da questão de levar em consideração o planejamento e programação da manutenção, para evitar o quê? Essa manutenção corretiva. E aí podemos utilizar nessa parte de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, ferramentas e técnicas de manutenção. Como assim, professor? Nós temos, por exemplo, RCM. O que é RCM? É manutenção baseada na confiabilidade da máquina e equipamento, onde os profissionais altamente capacitados fazem uma análise
os modos de falha e seus impactos, priorizando as ações de manutenção mais eficazes. Além dessa parte de RCM, nós temos uma parte que chamamos de TPM. O que é TPM? Manutenção produtiva total. Essa manutenção produtiva total seria uma parte que envolve toda a equipe, né? Incluindo aí os colaboradores, principalmente da manutenção, que busca a otimização dos processos e a prevenção de falhas das máquinas, ok? Depois que você fez a manutenção baseada em confiabilidade e a manutenção produtiva total, trabalhamos aí com análise de vibrações, né? Temos diversos sensores que detectam aí vibrações anormais, né, dessas máquinas e equipamentos, sinalizando para o pessoal da manutenção possíveis problemas no equipamento. Não se esqueça que quando você for realizar qualquer tipo de manutenção, seja ela elétrica, mecânica, parte de automação industrial, você tem que trabalhar com segurança. Então, falamos que os profissionais devem receber, né, treinamentos adequados sobre segurança em manutenção, normas técnicas e procedimentos. Por exemplo, quem vai trabalhar em altura tem que fazer um curso que nós chamamos de NR35, que é para trabalhar com escada e andame aí, né, com guindaste, com segurança. Quem vai trabalhar com alta tensão, falamos que eles têm que ter o curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência, e tem que ter o curso de NR10, que é instalação e manutenção com segurança. Todos os funcionários, quando entram na empresa, eles têm um treinamento utilizando aí equipamento de proteção individual, que é essencial, certo? Como óculos de segurança, luvas, calçados e outros. Além de ter o treinamento, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, temos que seguir os procedimentos de segurança. Os procedimentos de segurança é fundamental, né, que os profissionais sigam esses procedimentos de segurança durante a realização de qualquer atividade, qualquer trabalho em relação da manutenção. Temos também a verificação e inspeções de segurança, que é importante realizar inspeções regulares para garantir que os equipamentos estão seguros e funcionando corretamente. Para isso, temos os indicadores de desempenho e melhoria contínua, que nós chamamos de MTBF, MTTR, disponibilidade, custo de manutenção, tempo médio entre falhas, né, que é o primeiro, tempo médio para o reparo, disponibilidade, que é uma referência de tempo em que o equipamento está disponível para a operação, custo total dos serviços de manutenção, ok? Esses são os indicadores e melhoria contínua, ok? Levando em consideração a parte de manutenção de máquinas e equipamentos, né? Temos aí a parte do planejamento estratégico,
que define uma estratégia, né, real de manutenção que atenda às necessidades da empresa, no processo de indústria. Os funcionários, a empresa deve capacitar aí seus funcionários para desempenhar, né, um bom serviço, né, em máquinas e equipamentos, principalmente com alta tecnologia. Investir na capacitação dos profissionais da manutenção. Inovação. Não se esqueça de adotar novas tecnologias e ferramentas para otimizar os processos de manutenção. E falamos que na parte da manutenção temos a melhoria contínua, que implementa sistemas, né, de monitoramento e análise para identificar oportunidades de melhoria. Se liga que agora é a hora da revisão. Então, o professor Alan passou aí um pouco para vocês sobre manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Nessa parte de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, é o que nós trabalhamos, pessoal. Você imagina que os cursos que vocês estão fazendo, seja de elétrica, mecânica, automação, mecatrônica, é para essa parte aí de manutenção de máquinas e equipamentos. Nós falamos até acionamento de dispositivos industriais, que envolve várias máquinas e equipamentos, como motor, motorredutor, temos aí quadros de comandos, quadros gerais de distribuição, temos robótica avançada, esteiras, né, embaladora, injetora, inkjet, datadora, extração de matéria-prima, que trabalha com diversos tipos de produtos, como manufatura, bebidas, né, alimentos, química, petroquímica. Então, tem diversas áreas aí que você pode estar atuando. Aí na parte de manutenção industrial foi citado aqui os rolamentos, engrenagens, né, eixos, né, contatores, né, e instrumentos de medição. Nessa parte de instrumento de medição foi falado sobre o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura é bastante utilizado hoje em dia para identificar aí o que nós chamamos de ponto quente. Nesse caso foi verificado o ponto quente e o cabeamento estava o quê? Ele estava, né, com mau contato, e aí foi realizado a manutenção. Foi citado aí e descrito os tipos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, ok? Foi falado sobre aí, né, detalhes sobre a corretiva, preventiva e preditiva. Foi demonstrado aí esses três principais tipos de manutenção. Foi passada uma parte sobre alta tecnologia com realidade aumentada, né? Foi falado sobre a parte de importância da manutenção preventiva, levando em consideração a vida útil de máquinas e equipamentos, redução de custos e melhoria da segurança. Finalizando, o professor Alan passou sobre o planejamento e programação da manutenção industrial. Passei para vocês as ferramentas e técnicas de manutenção. Não podemos esquecer da parte de segurança na manutenção industrial, que envolve treinamento, equipamentos de proteção individual e coletivos,
procedimentos de segurança e inspeções de segurança. E finalizando, comentei sobre os indicadores de desempenho e melhoria contínua. E finalizei aí, né, falando sobre planejamento estratégico, inovação, capacitação e melhoria contínua. Nesse caso, então, temos o desenvolvimento das atividades, certo? Hoje foi a nossa primeira aula, onde eu tive aí a indicação aí, né, do desenvolvimento das nossas atividades, né? A essa UC, que envolve aí a parte de, deixa eu voltar aqui, ó, parte de manutenção e de máquinas e equipamentos, é de suma importância, ok? Para a indústria, né? E que vocês trabalhem aí com a consciência de estar realizando a manutenção com segurança. Nesse caso aí, ó, as nossas aulas serão, né, na segunda-feira, serão das 21 horas até as 10 horas, ok? Certinho? Temos aí, né, o desenvolvimento de todas as atividades para vocês. Deixa eu analisar aqui.